Olá, seja bem-vindo ao canal Buscando a Transformação Diária. Hoje vamos começar o livro A Cultura do Jejum, do pastor Luciano Subirá. A cultura do jejum, mais do que uma abstenção temporária de alimentos, o jejum é um convite para alinhar o coração e buscar uma intimidade profunda com Deus. Muitas vezes, tratamos o jejum como um fardo ou uma ferramenta mecânica para conseguir respostas. Mas a Bíblia nos mostra um caminho diferente. Nos mostra que Jesus praticou e ensinou o jejum como parte natural da vida do reino. Neste livro, vamos desmistificar conceitos errados. Vamos entender que jejuar não é impressionar o Criador, é abrir espaço para que a nossa dependência dele se torne real e diária. Prefácio. Aquilo que persistimos em fazer se torna mais fácil, não porque a natureza da tarefa muda, mas sim porque nosso poder em fazê-lo aumenta. Ralph Waldo Emerson. Quando fui convidado pelo meu amigo Luciano Subirá para escrever o prefácio deste livro sobre jejum, um filme começou a desenrolar pela minha mente, trazendo à memória tudo que eu presenciei e aprendi sobre jejum como médico e cristão. Como cristão, a prática do jejum sempre foi familiar, não só na minha vida, mas também na vida das pessoas mais próximas. Desde criança, por crescer em um meio cristão, era comum ouvir que alguém estava fazendo algum tipo de jejum, mesmo sem o entendimento bíblico e científico dos seus objetivos, benefício e qual a forma adequada de entrar, sair e como proceder após o término do jejum. Como médico, tive várias experiências com paciente que se propunha a fazer jejuns. Alguns me procuravam para tirar dúvidas de como proceder. Passei a debruçar-me bastante sobre esse tema, enquanto acompanhava eles, pacientes cristãos que faziam há muitos anos essa prática, mas sem nenhum acompanhamento. Percebi que as diferentes maneiras de jejuar de cada paciente fazia grande diferença no estado clínico de cada um, pois cada um tem sua peculiaridade, ou seja, sua resposta individual a algum evento que afeta seu organismo, e é preciso respeitar as respostas que o corpo dá em relação a essa prática. Observei evoluções incríveis no aspectos físico e mental de vários pacientes que faziam um jejum consciente e com acompanhamento clínico, mas também vi muitos absurdos, erros que poderiam ser fatais. Um dos mais graves foi de uma pessoa que, após uma ministração do seminário Metanoia Saúde sobre Água, relatou-me uma experiência que viveu. Ela morava em uma região muito quente e se propôs a fazer um jejum total, sem alimento e água. Em média, uma pessoa de 70 quilos tem de 12 a 16 quilos de tecidos adiposo, o que equivale respectivamente a 100 mil e 150 mil calorias. Essas reservas são suficientes para manter o metabolismo basal por 50 e 70 dias, mas sem água, o nosso organismo entra rapidamente em colapso em 5 dias. Em uma temperatura que acelera o processo de desidratação, isso se torna ainda mais perigoso. Essa pessoa foi orar no monte e ao terceiro dia teve que ser removido de ambulância, pois havia entrado em um quadro de insuficiência renal aguda. Quando ouvi este relato, um sinal de alerta foi acionado em minha mente. Que eu deveria ajudar as pessoas que se propõem a fazer jejuns curtos ou prolongados com segurança e
o conhecimento que esta prática exige, pois jejuns feitos com motivação e jeitos errados, pré, durante e pós-jejum, agravam um terreno para a doença. Deus fez detalhadamente cada parte do nosso corpo para que funcionasse perfeitamente, criando um mecanismo para conseguirmos viver a vida abundante nas 3 dimensões: espírito, alma e corpo. Dentre estes mecanismos, ao olharmos para Jesus, vemos que ele praticou o jejum e ensinou sobre o jejum. E se nos propomos a viver a realidade de Romanos 8:29, pois aqueles que antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Precisamos entender que todos os seus ensinamentos estão inseridos em um propósito. Nada do que foi dito são pontas soltas, pelo contrário, a Bíblia não se contradiz jamais, mas sempre se completa. Lê-la com sabedoria é fundamental para vivermos a plenitude no espírito, na alma e no corpo. Você já parou para pensar em como o seu corpo funciona? Na maioria das vezes, queremos entender as nossas emoções, que são fundamentais também, mas gostaria de lembrá-lo de que você foi planejado para ser integral e não fragmento. Durante muito tempo, a igreja cuidou do espírito, só o espírito imortal. Depois de um tempo, ela se abriu para o emocional, o cuidado das emoções, mas há muito pouco tempo ela abriu os olhos para o que está acontecendo com o corpo do povo de Deus. Tive muitas resistências no começo da minha caminhada, quando decidi falar abertamente que os cristãos estavam adoecendo por causa do seu estilo de vida, principalmente com a liderança e com os ministérios de intercessão. Certa vez um líder veio me pedir perdão, pois durante minha ministração se sentiu invadido, sendo confrontado no seu estilo de vida. Revelou-me que não queria mexer nesta área. Foi um tempo de restauração na vida daquele pastor e na minha também, pois encorajou-me a levar uma palavra de confronto. Observar o jejum de tantos pacientes e irmãos em Cristo proporcionou-me várias reflexões e um desejo enorme de estender os benefícios do jejum para que essa fosse uma prática cotidiana do povo de Deus. A conjunção de estudo da palavra, livros cristãos e artigos científicos me propiciaram uma maior amplitude de desconstruções de mito e paradigmas falsos, e construção de fato e verdade sobre esse tema ainda tão polêmico. Quero deixar com você mais um relato de um paciente cristão que acompanhei e que o ajudará a entender um pouco os processos do jejum no corpo humano. Certa vez, um pastor me procurou com o desejo de fazer um jejum prolongado como o de Jesus. Como ele já era meu paciente, entendeu a importância de não fazer isso sem acompanhamento. Era o meu primeiro paciente de um jejum de 40 dias. Sugeri então que ele fizesse uma bateria de exame para que pudéssemos entender como estava a funcionalidade de cada órgão. Como os exames em mãos, traçamos um período de preparação para o jejum, uma alimentação específica durante 14 dias, para que este processo também fosse acompanhado toda semana. Ele ia ao meu consultório e verificamos o seu quadro clínico. Um pastor amigo deste paciente decidiu jejuar também, mas sem toda a preparação que fiz com o meu paciente. O paciente, com toda a preparação, conseguiu fazer o jejum proposto, porém o outro, quando veio ao meu consultório, eu pedi para ele encerrar o jejum,
pois o seu corpo não conseguiria responder de forma saudável até o final. Coloquei todos os riscos da continuidade do jejum para ele, e ele me disse: Doutor, se o Senhor não tivesse me pedido para parar, eu sei que não conseguiria aguentar. Após esse meu primeiro acompanhamento de um jejum de 40 dias, tive o privilégio de acompanhar o Luciano Subirá em 3 períodos de jejum de 40 dias e outros de menor duração, e brincamos que ele está sendo um laboratório. Pois bem, este material que você tem em mãos é fruto desses jejum, das experiências com o Espírito Santo e a necessidade de a igreja ser orientada de forma prática, porém com profundidade teológica sobre a importância do jejum em nossa vida em Cristo. Dr. Pastor Aldrin Marshall. Apresentação. O jejum não pode ser entendido apenas como a abstinência de alimentos e bebidas, mas de qualquer coisa que é legítima em si por amor de algum propósito espiritual. Martin Lloyd-Jones. O propósito deste livro é tríplice. Em primeiro lugar, intento apresentar a doutrina do jejum para o crente em Jesus. Em segundo lugar, destacar a necessidade de uma percepção profética de sua relevância para o tempo do fim. Em terceiro e último lugar, oferecer orientações práticas sobre como se exercitar nessa disciplina espiritual. Vale ressaltar que a minha motivação vai além de apenas trazer clareza doutrinária e ensinar como jejuar. Também, e eu diria, principalmente, intento despertar a fé do leitor. Sim, é preciso fé para praticar o jejum, e só há um caminho para obtê-la, e é assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. O ensino bíblico promove a fé. Por isso, convido a fazer mais que uma leitura corrida. Reflita e ore acerca daquilo que você lê. De preferência, siga a ordem dos capítulos, pois há uma lógica sendo construída na forma como foram dispostos. A minha oração a Deus, enquanto escrevo esse livro, é que tanto durante a leitura quanto posteriormente você sinta fome de jejuar, que o Espírito Santo proporcione uma aplicação personalizada deste livro ao seu coração, daquele jeito que só Ele consegue fazer, que você seja iluminado, despertado e para sempre marcado pelo valor do jejum. Creio e profetizo que a sua caminhada espiritual jamais será a mesma. Pastor Luciano Subirá. Pessoal, não sei vocês, mas eu tô tão ansiosa para ler este livro e acompanhar com vocês essa leitura. É maravilhoso. Eu creio que este livro será um divisor de águas nas nossas vidas, e creio também que Deus fará e colocará no nosso coração também esse desejo. Agradeço a vocês que ficaram até aqui. Não esqueça de dar um joinha, fazer algum comentário e me incentivar a crescer com este canal, me incentivar a estar também lendo cada vez mais e buscando uma experiência surreal e uma experiência com Deus extraordinária. Logo após terá o capítulo 1. Obrigado e Deus abençoe a cada um de vocês.